O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje em Eucaristia para rezarmos esta palavra que vai nos ajudar bastante a rever pontos da nossa existência. Veja que tanto a primeira leitura como a leitura do Evangelho fala de uma dimensão de que Deus é a fonte da vida, mas fala também da realidade do humano, que não respeitando a vontade de Deus, peca. Não respondendo à vontade de Deus, vive os seus próprios interesses, os seus próprios valores. Não coloca a sua vida nos interesses e nos valores de Deus. E aí nós pecamos. É interessante a gente olhar para primeiramente, a primeira leitura, quando vai mostrar bastante sobre esta realidade. O profeta é chamado a gritar no ouvido de Jerusalém. Ali fala, grita no ouvido de Jerusalém. Quase que um clamor de súplica, porque não suporta mais ver tanto erro, tanta realidade triste. Diz, olha o que eles estão vivendo, estão comendo a sua própria morte. A sua comida é a sua destruição. Não estão verdadeiramente se voltando ao Senhor. Veja que dentro do contexto do antigo Israel, essa realidade mostra bastante aquele desfecho da desobediência. Quando o povo é desobediente a Deus, Deus envia a sua realidade sobre o povo e faz com que o povo se converta. E aqui, qual é a ação que Deus faz? A súplica. Deus olha para a realidade e fala, olha, ainda há tempo de mudança. Vamos voltar ao Senhor. O profeta diz, volte ao Senhor. Não fique cultuando Baal. Ali fala bastante sobre essa dinâmica do culto a Baal. Não fique presos a valores extremamente humanos e temporais, mas tenham coragem de ir além de tudo isso. Despreza o que é pecado e volta ao teu Senhor. É um convite.
Depois, olhando o próprio texto do Evangelho, é interessante o fato que ali o próprio Senhor está explicando, é um texto que está terminando, né? Jesus conversou com os discípulos, falou em parábolas a toda a multidão, e eles pedem, explica-nos, por que o Senhor fala em parábola? E ele fala, olha, a vocês foi dado o conhecimento. O que quer dizer isso? A vocês foi dado a dinâmica do Espírito. Ali eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo em Pentecostes, mas eles já tinham recebido a presença de Deus em meio, Jesus. Então eles sabiam, e se a gente olha para a nossa existência, nós também devemos de conhecer porque recebemos um batismo. E esse batismo nos dá a dinâmica dessa palavra. Então, a nossos olhos, diante de Deus, como os apóstolos, os discípulos, nós também temos esse conhecimento. Agora a gente pode se perguntar, mas eu não consigo compreender. É porque o pecado fala muito mais forte do que a palavra de Deus. Ali é um convite a viver essa palavra que te é dada. Hoje Deus te dá uma palavra. E essa palavra te conduz à vida. Ah, eu não entendo a palavra. Por que não entende? Porque eu fico preso ainda aos meus valores. E não me coloco aberto à vontade de Deus em mim. Esse é o ensinamento que hoje Deus nos dá. Estar aberto à vontade dEle. Não ficar presos nessa realidade de valores temporais. Porque os valores temporais passam. O que é eterno permanece. Por isso que a gente olha para toda essa dinâmica que nos foi apresentada e a gente observa que o Senhor nos quer pessoas novas. O Senhor nos quer pessoas verdadeiramente renovadas nesta palavra. Então, sabendo ouvir a palavra, vamos viver bem a Eucaristia. Hoje nós também celebramos o 7º dia de nossos irmãos. Celebramos o 7º dia de Renaud Lima Albuquerque, de Eunice Alves de Lima, de Godiva da Cunha Braga de Siqueira. Rezamos os nossos irmãos. O que é rezar o 7º dia? Não é rezar 7 dias de perda ou 7 dias de morte. Morte, onde está a tua vitória? Dizia ontem, quando rezava a vida eterna também concedida ao meu tio, que ontem fez a sua Páscoa. Morte, onde está a tua vitória? Aquele que vive em Deus não fica preso na morte. Tem saudades do eterno, mas não presos na morte. Não fracos na morte, mas vivos no Senhor. Porque os nossos irmãos estão vivos em Deus. Essa é a nossa certeza. Eles venceram o bom combate, percorreram a corrida da sua história, guardaram a sua fé. E para eles hoje é reservada a plenitude. 7 dias, no 7º dia Deus descansou, né? E tudo foi criado. 7º dia também remonta essa perfeição, essa totalidade da ação em Deus. O ato é perfeito. Então os nossos irmãos estão em Deus. Essa é a certeza. E repousam no Senhor, né? Essa é a nossa certeza. Por isso que a gente questiona, essa frase é questionadora. Morte, onde está a tua vitória? Será que nós deixamos a morte vencer a nossa existência, que já foi dada pelo nosso batismo, porque a morte foi vencida no batismo? Não. Nós não rezamos a morte, rezamos a vida. E os nossos irmãos vivem, estão vivos, apenas num outro lugar, na eternidade. Mas não nos separamos porque amamos. O nosso coração se faz um. E onde nós nos unimos? Em Eucaristia. Na Eucaristia proclamamos a Igreja do Céu. Então nos unimos em Eucaristia. Nos unimos em amor, porque o amor não deixa ser vencido pela morte. O amor é mais forte do que a morte. E nada poderá vencer o amor. Então, se amamos, a realidade do amor permanece e os nossos irmãos permanecem em nós nessa existência do amor, né? Essa é a certeza. E depois, olhando para toda essa realidade, podemos dizer: Senhor, Tu és o amor maior. Então, no Teu amor se encontra aquela que eu amo, aquele que eu amo, a pessoa que eu amo, se encontra em Ti, Senhor.
e celebra contigo essa vitória. Os nossos irmãos, a gente pode bem dizer assim, celebram hoje a alegria de Deus. E a gente até ontem dizia, porque celebrávamos Maria Madalena, celebrávamos também votivamente Santa Rita de Cássia, celebrávamos a morte, Eucaristia, celebramos a ressurreição do Senhor, celebramos esse mistério pascal de vida nova. Então a gente não celebra aquela perda, mas celebramos o encontro, a certeza de Deus em meio. Ontem dizia, né, como é importante a gente rezar, até mesmo celebrando Santa Maria Madalena, Santa Rita de Cássia votivamente. A gente rezava a certeza daquele que venceu. Né? E os nossos irmãos venceram no Senhor. E por isso que quando a gente celebra esse mistério, a gente olha, e até ontem Maria Madalena a gente falava, é festa. Mas como é que a gente celebra uma festa no dia da morte? Será que a morte é festa por ser festa? É festa, porque encontrou o céu, foi a porta, a entrada para o céu. Ontem dizia uma frase muito interessante, até mesmo os nossos irmãos que participaram da missa conosco sabem disso, né? Porque Padre Pio foi questionado sobre a morte. Por que nos tiram e por que perdemos as pessoas que amamos? Padre Pio falou muito sabiamente sobre esta ação. Se a gente vai num jardim para colher as flores, colhemos as flores doentes, as que estão caídas? Não. Colhemos as flores que estão despetaladas? Não. Colhemos as flores que já estão passadas, mortas? Não. O que colhemos no jardim? As melhores flores. A gente pode observar que Deus também escolhe as melhores flores de seu jardim e ceifa. E essas flores ornamentam o seu eterno. É como se a gente fosse olhar a flor, até mesmo a flor plantada, quando vamos num garden, numa floricultura, comprar uma flor para dar de presente a alguém. A gente escolhe a flor passada? Não. A gente escolhe a flor triste? Não. Todas estão belas? Sim. Mas dentre todas as belas, nós fazemos questão de escolher a mais bela flor. E a gente pode dizer, Senhor, hoje apresentamos também a mais bela flor, são os nossos irmãos, que o Senhor escolheu nesse jardim e pudemos entregar a Ti. Essa é a ação importante. Ontem dizia isso também aos meus familiares, né? Essa é a ação que Deus nos dá. Se a gente fica preso na morte, a morte se torna vitoriosa sobre nós, porque sofremos a dor da morte. Se entendemos que a vida é mistério de fé, e nós vencemos a morte pelo nosso batismo, choramos, porque somos humanos, e é lindo sentir emoção por quem se ama. Sentimos saudades do céu, saudades do eterno, porque já estão na eternidade. Mas ficamos, porque precisamos alcançar essa plenitude em Deus. Por isso que temos que continuar a nossa missão. Rezar sim, pelos nossos irmãos na eternidade, mas não rezar as suas mortes, porque eles foram vitoriosos, venceram a grande batalha, revestiram-se do sangue do Cordeiro, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, tornaram-se sagrados aos olhos do Senhor, e agora merecem a coroa da vitória. E nós que aqui estamos, nós temos que ser perseverantes. Essa é a ação importante. Perseverantes, onde e como? Na palavra de Deus, em Eucaristia. Porque só assim teremos força para continuar a nossa missão. Teremos força para continuar sendo de Deus. Vivendo em Deus e para Deus caminhando. Um dia seremos nós. E oxalá, se nesse dia a gente tiver essa mesma certeza, não de que alguém vai rezar por nós, mas porque vão celebrar conosco essa grande vitória. Como hoje rezamos a vitória de Eunice, a vitória de Godiva, a vitória de Renaud. Peçamos a Deus, aos nossos irmãos,
que descansem em paz no paraíso, e a nós que aqui ficamos, que possamos nos consolar com as palavras da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para para sempre sempre seja seja louvado.